Bom, no vídeo a gente vai falar sobre como criar então um projeto, iniciar um projeto do zero, um projeto vazio para um sistema web. Tá? Aqui no Visual Studio você tem a opção de inserir um novo projeto e dentre as opções que aparece para você, você tem a opção aplicativo web ASP.NET Core. Aí a gente vai utilizar esse modelo de projeto para então criar um projeto do zero. Vou chamar o meu projeto de Web Application Teste. E aqui na hora de criar, aparece algumas opções. Qual tipo de projeto você quer então criar? Projeto vazio, API, aplicativo web modelo exibição controlador. Esse aplicativo web aqui, modelo exibição controlador, que vai ser o que eu vou focar para explicar o modelo MVC, né, que é basicamente aqui modelo, exibição e controlador, né, Model, View, Controller. Há outras opções aqui utilizando modelos de projeto para criação de aplicativos com Angular, React, entre outras coisas aqui que também, se for o seu foco, você pode utilizar aqui, mas a gente vai focar então num projeto simples para entender toda a parte de a lógica por trás da estrutura de um projeto, tá? A diferença aqui é eu vou criar um projeto, esse aplicativo modelo de projeto aqui para ASP.NET Core com controladores e exibições, utilizando o MVC, para a gente ver como é que se comporta esse tipo de projeto, tá? Por que eu gosto sempre de frisar o MVC? Porque na fase do projeto que você começa a se preocupar com a parte de arquitetura, você tem que então de fato pensar em algo que vai estruturar o seu projeto, tá? E é nessa fase de planejar a arquitetura da aplicação que você de fato precisa pensar em que tecnologias que vão te dar essas facilidades para você esboçar a resolução desse projeto. E basicamente nessa fase da arquitetura, de definição da arquitetura, e é na arquitetura que se define quais são os elementos do software de uma forma geral e como esses elementos vão interagir entre si. A arquitetura de um sistema, especificamente falando, ela tem diversos elementos, né? Esses elementos que vão interagir entre si. Você pode ter elementos utilitários, elementos de interação, elementos de conexão, elementos de persistência, e tudo são focados em soluções diferentes. Então, por isso que é importante você ter uma arquitetura que defina esses elementos e como eles vão ser utilizados pelo software e como eles vão se conectar. Quando você tem uma arquitetura mais complexa, você tem um certo tempo a mais para o desenvolvimento de pensar, né, nessa arquitetura, tá? Entretanto, você tem possibilidades de criar um projeto com geração automática dessas aplicações, né, dessas arquiteturas, alguns frameworks para essas aplicações tornarem esse processo de definição de arquitetura um pouco mais rápido. E aqui, na hora de criar um projeto ASP.NET Core baseado num MVC já pronto, ele já te traz uma forma dessa arquitetura, né, um padrão arquitetural que é um dos mais antigos e mais utilizados atualmente. E aí faz justamente já essa parte de modelo de 3 camadas que define alguns elementos dessa aplicação, como eu falei, em 3 partes principais. E daí, dentre uma das vantagens, ainda falando do modelo MVC, né, o conceito principal, digamos assim, do modelo MVC é então utilizar uma solução já definida para separar justamente partes distintas do projeto, reduzindo então as suas dependências. E daí você tem diversas vantagens e benefícios como aumento da produtividade, uniformidade da estrutura do software, redução da complexidade, porque você vai estar abstraindo algumas camadas aí em partes diferentes, separando em partes diferentes. Facilidade em manter as aplicações, facilidade na documentação, reutilização de módulos de um mesmo sistema em outros,
é uma boa prática além de tudo, né, acima de tudo. E você tem de fato aí com uma arquitetura de fato mais confiável e reduz de fato o tempo de desenvolvimento de um projeto. E resumindo, um dos principais objetivos da utilização do padrão MVC é de fato isolar as regras de negócio da lógica de apresentação, né, a interface com o usuário. Então, resumidamente, a gente tem três partes aí do padrão MVC: o model, que representa o modelo, a view, que é a visualização, a exibição, e o controller, que é o controlador. A comunicação entre as interfaces, né, as interfaces e regras de negócio, ela existe através do controller. Então, o controller vai fazer a interface entre as regras, a comunicação entre a interface e a regra de negócio, né? A comunicação entre o model e a view. E aí, o que a comunicação, né, o papel desse controller, né, torna possível separar essas camadas. E aí, quando um evento ele é executado na interface gráfica, na parte da apresentação, na parte da view, por exemplo, o usuário clicou em um botão, né? A interface, a visualização, a exibição, ela vai se comunicar com o controlador para que o controlador se comunique com as regras de negócio. Então, entre a view e o model, quem está ali é o controlador. Então, o nome não faz jus ao seu papel, que é controlar todas as requisições que chegam no servidor, tá? Então, vamos iniciar aqui, vamos criar um projeto com o modelo MVC e depois a gente cria um projeto então do zero utilizando sem esse modelo MVC, um projeto MVC vazio. O projeto foi então criado. Aqui no lado direito, se vocês observarem, tem a estrutura, né, no gerenciador de soluções, a estrutura do projeto que foi criada. Tem algumas informações aqui, mas se atentem que o projeto ele já traz criado com 3 pastas, já separando cada parte do seu projeto. Então, tudo que for referente ao controlador vai estar na pastinha Controllers, tudo que for referente ao modelo na Models e tudo que for referente a View, a visualização dentro de Views. Se eu abrir aqui, a gente já vai perceber que já tem uma pasta Home criada e o CS HTML, né, que é de C Sharp HTML. Então, eu já tenho os HTMLs criados aqui. Na Models, ele já traz padrão, e na Controllers, né, já traz uma classe padrão Home Controller Error View Model, né, já traz elas preparadas. E aqui também, dentro das partes principais que inicia o projeto, um novo projeto, tem a www-root, que é a pasta raiz aonde estão os arquivos estáticos, né? Então, os CSS, os HTMLs ficam aqui diretamente em views, mas lá na www-root, www.root é aqui ficam os CSS, os JavaScripts e tudo mais, tá? Porque ele é o diretório raiz de onde estão os arquivos estáticos. Então, quando eu falo de arquivos estáticos, eu estou falando dos CSS, dos JavaScripts, dentre outras coisas, como as imagens, por exemplo. Então, aqui, esse projeto MVC ele já foi iniciado, já trouxe aqui, já montou um layout padrão. Se eu der F5 aqui, né, ou Ctrl F5, ou clicar aqui em Run, ele vai iniciar o ISS Express. ISS vem de Serviços de Informação da Internet. É o servidor que é criado, que é utilizado para então iniciar as aplicações web utilizando o ASP.NET. Tá? E aí, quando você executar o aplicativo, ele vai abrir uma página web, né, mostrando o endereço ali, localhost, 2 pontos, a porta que está utilizando, é uma porta aleatória que é utilizada, né? E utiliza o localhost porque o localhost é o host padrão do computador local, né? Localhost significa que é o seu computador local. Então, não vai aparecer um nome de domínio nada porque ainda é um projeto local, tá? E a porta é aleatória, ela é utilizada para esse servidor aí, para o ISS Express. Então, se eu clicar aqui em ISS Express, vai iniciar a minha aplicação. Então, aqui, como eu falei, iniciou a página no Google Chrome
e trouxe aqui o endereço localhost e uma porta aleatória e já trouxe um layout já pré-definido. Então, a gente já sabe que uma aplicação vazia, limpa, já está funcionando. Então, eu posso alterar essa estrutura de aplicação aqui, porque já trouxe alguns CSS, alguns JavaScripts e alguns HTMLs já pronto, tá? Então, se fosse utilizar essa estrutura aqui, bastaria substituir esses arquivos e ela funcionaria normalmente. Vamos analisar aqui agora alguns detalhes de inicialização, tá? O programa.cs ele continua existindo aqui, é o ponto de partida de inicialização desse projeto, né? Lá no método main, no método principal, tá? E aí lá no startup é onde a gente tem a nossa criação, a nossa de fato execução do nosso projeto, da nossa página principal. Tá? A nossa página principal é esse index aqui. E aí então, o que tem de diferente aqui nesse startup? Primeira coisa, o uso da classe MVC. Então, quando tem a inicialização do meu projeto, né? Eu vou iniciar ele no index. Vou utilizar então aqui essa classe que vai fazer que é a classe de roteamento da minha aplicação, tá? Então esse é o primeiro ponto em que diferencia-se para preparar o seu projeto para utilizar o modelo MVC, né? Aqui dentro desse método configure service, tá? Os métodos que o método que é chamado na execução do projeto. Tá? Então temos aqui esse objeto que é do tipo Service Collection, tá? Que é uma interface. Cria esse objeto Service e nele eu vou dar esse add MVC. Tá? E também aqui dentro desse método configure, que também é chamado na execução do projeto, tá? É um método que configura as requisições, né, HTTPs. Eu tenho aqui esse método configure e ele cria um objeto do tipo eApplicationBuilder, e esse eApplicationBuilder que vai chamar aqui a nossa página inicial, nosso index. E aí, quando ele se inicia, né, ele utiliza esse método useMVC, tá? E aí esses dois pontos em que se diferencia a utilização do MVC dentro do projeto. Então, se você vai criar um projeto vazio, né, sem utilizar já essa montagem de MVC aqui padrão, saiba que você precisa então só utilizar essa inicialização aqui utilizando o método MVC, useMVC. Tá?